4. Convites. Em meu sonho estava muito escuro e a luz fraca que havia parecia irradiar da pele de Edward. Não conseguia ver seu rosto, só as costas, enquanto ele se afastava de mim, deixando-me na escuridão. Por mais rápido que eu corresse, não conseguia alcançá-lo. Por mais alto que gritasse, ele não se virava. Perturbada, acordei no meio da noite e não voltei a dormir pelo que pareceu um longo tempo. Depois disso, ele entrou em meus sonhos quase toda a noite, mas sempre fora da cena, nunca ao meu alcance. O mês seguinte ao acidente foi inquietante, tenso e no início constrangedor. Para minha consternação, eu me vi no centro das atenções pelo resto da semana. Tyler Crowley estava impossível, seguindo-me por toda parte, obcecado por se redimir de alguma forma. Tentei convencê-lo de que o que eu mais queria dele é que se esquecesse tudo aquilo, em especial porque não acontecera nada comigo. Mas ele insistia sem parar. Seguia-me entre as aulas e se sentava à nossa mesa, agora abarrotada. Mike e Eric foram ainda menos amistosos com ele do que entre si, o que me deixou preocupada com a possibilidade de ter ganho outro fã indesejado. Ninguém parecia preocupado com Edward, mas expliquei repetidas vezes que o herói era ele, que ele havia me tirado do caminho e quase fora atropelado também. Tentei convencer Jessica, Mike e Eric e todos os outros que sempre comentavam que não o tinham visto ali até a van ser afastada. Perguntei a mim mesma por que ninguém mais o vira parado tão longe, antes que ele salvasse a minha vida de repente e daquele jeito impossível. Com pesar, percebi a provável causa. Ninguém mais tinha ciência da presença de Edward como eu. Ninguém o observava da forma como eu fazia. Que pena. Edward nunca ficou cercado de uma multidão de curiosos, ansiosos por seu relato em primeira mão. As pessoas o evitavam como sempre. Os Cullen e os Haley sentavam-se à mesma mesa de sempre, sem comer, conversando entre si. Nenhum deles, em especial Edward, voltou a olhar na minha direção. Quando ele se sentou ao meu lado na aula, o mais distante de mim que a carteira permitia, parecia totalmente inconsciente da minha presença. Só ocasionalmente, quando seus punhos de repente se curvavam, a pele esticada ainda mais branca sobre os ossos, é que eu me perguntava se ele estava tão distraído como parecia. Ele queria não ter me tirado do caminho da van de Tyler. Não havia outra conclusão que eu pudesse tirar. Queria muito conversar com ele. E no dia seguinte ao acidente, tentei. Da última vez que o vira, do lado de fora da emergência do hospital, nós dois estávamos furiosos. Eu ainda tinha raiva por ele não ter me contado a verdade, embora cumprisse impecavelmente minha parte do trato. Mas ele salvara minha vida, independentemente de como tinha feito isso. E da noite para o dia, a temperatura elevada de minha raiva desapareceu numa gratidão reverente. Quando cheguei à aula de biologia, Edward já estava sentado, olhando para a frente. Eu me sentei esperando que se virasse para mim. Ele não deu sinais de ter percebido minha presença. Oi, Edward. Eu disse de um jeito agradável para lhe mostrar que ia me comportar. Ele se virou só um pouquinho para mim, sem me olhar nos olhos, balançou a cabeça uma vez e depois desviou o rosto. E esse foi o último contato que tivemos, mas ele ficava ali, a 30 centímetros de distância todo dia. Eu o olhava às vezes, incapaz de me conter, mas de longe, no refeitório ou no estacionamento. Eu o observava à medida que seus olhos dourados ficavam perceptivelmente mais escuros dia após dia. Mas na aula eu não prestava atenção nele mais do que ele permitia. Eu estava infeliz e os sonhos continuaram. Apesar de minhas mentiras cabais, o tom de meus e-mails alertaram Renée de minha depressão. E ela ligou algumas vezes, preocupada. Tentei convencê-la de que era só o clima que me deixava desanimada. Mike, enfim, ficou satisfeito com a frieza evidente entre mim e meu parceiro de laboratório. Eu podia ver que ele estava preocupado que o resgate ousado de Eduardo pudesse ter me impressionado, e foi um alívio para ele parecer ter tido o efeito contrário. Ele ficou mais confiante, sentando-se na beirada de minha mesa para conversar antes que começasse a aula de biologia, ignorando Eduardo completamente como ele os ignorava. A neve desapareceu para sempre depois de um dia perigosamente gelado.
Mike ficou decepcionado por não poder ter armado sua guerra de bolas, de neve, mas satisfeito porque logo seria possível fazer a viagem à praia. Porém, a chuva continuava pesada e as semanas se passaram. Jessica me informou de outro evento que assomava no horizonte. Ela ligou na primeira terça-feira de março querendo minha permissão para convidar Mike para o baile de primavera das meninas dali a 2 semanas. Tem certeza de que não se importa? Não estava pretendendo convidá-lo? Insistiu ela quando eu disse que não dava a mínima. Não, Jess, eu não vou. Garanti a ela. Dançar estava notoriamente fora de minha gama de habilidades. Vai ser bem divertido. Sua tentativa de me convencer foi meio desanimada. Suspeitei de que Jessica gostava mais da minha popularidade inexplicável do que de minha companhia. Divirta-se com o Mike. Encorajei-a. No dia seguinte, fiquei surpresa por Jessica não estar no humor esfuziante de sempre nas aulas de trigonometria e espanhol. Ela ficou em silêncio ao andar ao meu lado entre as aulas e eu tive medo de perguntar por quê. Se Mike a rejeitara, eu era a última pessoa a quem ela gostaria de contar. Meus temores foram confirmados na hora do almoço, quando Jessica se sentou o mais distante possível de Mike, batendo um papo animado com Eric. Mike estava incomumente quieto. Ele ainda estava em silêncio ao me acompanhar à aula. Sua expressão de desconforto era mau sinal. Como sempre, eu estava eletricamente ciente de Eduardo sentado perto o bastante para que eu o tocasse, e ao mesmo tempo tão distante que parecia uma mera invenção de minha imaginação. Mas aí, disse Mike olhando para o chão, a Jessica me convidou para o baile de primavera. Isso é ótimo. Eu conferi mais brilho e entusiasmo à minha voz. Você vai se divertir muito com a Jessica. Bom, ele hesitou ao sondar meu sorriso, claramente nada feliz com a resposta que eu dera. Eu disse a ela que ia pensar no assunto. Por que fez isso? Deixei que a reprovação tingisse minha voz, mas fiquei aliviada por ele não ter dado uma negativa absoluta a ela. O rosto dele ficou vermelho vivo enquanto ele baixava a cabeça novamente. A compaixão abalou minha resolução. Eu estava me perguntando se você tinha intenção de me convidar. Parei por um momento, odiando a onda de culpa que varreu meu corpo. Mas vi pelo canto do olho a cabeça de Eduardo se inclinar por reflexo na minha direção. Mike, acho que devia dizer sim a ela. Eu disse. Já convidou alguém? Será que Eduardo percebeu como os olhos de Mike disparavam para ele? Não, garanti a ele. Não vou a baile nenhum. E por que não? Mike quis saber. Eu não queria enfrentar os riscos de uma pista de dança, então fiz novos planos rapidamente. Vou a Seattle no sábado, expliquei. Eu precisava sair da cidade de qualquer forma e de repente era a época perfeita para ir. Não pode ir em outro fim de semana? Não, desculpe, eu disse. Então você não devia fazer a Jess esperar mais tempo. É grosseria. É, tem razão, murmurou Mike. E se virou, abatido, para voltar ao lugar dele. Fechei os olhos e apertei os dedos nas têmporas, tentando expulsar a culpa e a solidariedade de minha cabeça. O Sr. Banner começou a falar, e eu suspirei e abri os olhos. E Eduardo estava me encarando com curiosidade, com aquela frustração que eu já conhecia agora ainda mais evidente em seus olhos escuros. Eu sustentei o olhar, surpresa, esperando que ele desviasse a cabeça rapidamente. Mas, em vez disso, ele continuou a olhar com intensidade nos meus olhos, como se me sondassem. Para mim, estava fora de cogitação desviar o rosto. Minhas mãos começaram a tremer. Sr. Cullen? Chamou o professor, esperando pela resposta a uma pergunta que eu não ouvira. O ciclo de Krebs, respondeu Edward, parecendo relutante ao se virar para o Sr. Banner. Assim que os olhos dele me libertaram, eu baixei os meus para o livro à minha frente, tentando me situar. Com a mesma covardia de sempre, coloquei o cabelo sobre o ombro direito para esconder meu rosto. Não conseguia acreditar no jorro de emoção que pulsava em mim. Só porque por acaso ele olhou para mim pela primeira vez em meia dúzia de semanas. Eu não permitiria que ele tivesse esse nível de influência sobre mim. Era ridículo.
Mais do que ridículo, não era saudável. Eu me esforcei muito para não ficar atenta a ele pelo resto da aula, e uma vez que era impossível, pelo menos não deixar que ele soubesse que eu estava atenta a ele. Quando o sinal finalmente tocou, dei as costas para Eduard, a fim de pegar minhas coisas, esperando que ele saísse de imediato, como sempre. Bela? A voz dele não devia ter sido tão familiar para mim, como se eu conhecesse aquele som por toda a minha vida e não há apenas algumas semanas. Eu me virei devagar, sem vontade nenhuma. Não queria sentir o que sabia que sentiria quando olhasse o seu rosto perfeito demais. Minha expressão era cautelosa quando finalmente me virei. A expressão dele era ilegível. Ele não disse nada. Que foi? Está falando comigo de novo? Perguntei por fim, com um tom involuntário de petulância. Os lábios dele se retorceram, reprimindo um sorriso. Na verdade, não, admitiu ele. Fechei os olhos e inspirei lentamente pelo nariz, ciente de que estava trincando os dentes. Ele esperou. Então, o que você quer, Eduard? Perguntei, ainda de olhos fechados. Era mais fácil falar com ele com alguma coerência desse jeito. Desculpe. Ele parecia sincero. Tenho sido muito rude, eu sei. Mas é melhor assim, pode acreditar. Abri os olhos. Seu rosto estava muito sério. Não sei o que quer dizer. Eu disse na defensiva. É melhor não sermos amigos, explicou ele. Confie em mim. Meus olhos se estreitaram. Eu já ouvira isso antes. É péssimo que você não tenha chegado a essa conclusão antes. Sibilei entre dentes. Podia ter se poupado de todo esse arrependimento. Arrependimento? A palavra e meu tom de voz, obviamente, o pegaram de guarda baixa. Arrependimento do quê? De não deixar simplesmente que aquela van me esmagasse. Ele ficou atônito. Olhou para mim sem acreditar. Quando finalmente falou, quase parecia irritado. Acha que me arrependo de ter salvado você? Eu sei que se arrepende. Rebati. Você não sabe de nada. Sem dúvida ele estava irritado. Virei a cabeça bruscamente, travando o queixo para conter todas as acusações desvairadas que ia atirar na cara dele. Peguei meus livros, depois me levantei e fui para a porta. Eu pretendia disparar dramaticamente para fora da sala, mas é claro que a ponta da minha bota ficou presa no batente e deixei cair meus livros. Fiquei parada ali por um momento, pensando em deixá-los para trás. Depois suspirei e me abaixei para pegá-los. Ele estava ali, já empilhara meus livros, entregou-os a mim de cara amarrada. Obrigada, eu disse friamente. Os olhos dele se estreitaram. Não há de quê, retrucou ele. Eu me endireitei rapidamente, virei a cara de novo e fui para o ginásio sem olhar para trás. A aula de educação física foi brutal. Agora jogávamos basquete. Meu time nunca me passava a bola, o que foi bom, mas eu aí caí bastante. Às vezes levava alguém comigo. Hoje estava sendo pior do que de costume, porque minha cabeça estava completamente cheia de Eduard. Tentei me concentrar nos meus pés, mas ele continuava a rastejar para os meus pensamentos exatamente quando eu mais precisava do meu equilíbrio. Como sempre, foi um alívio ir embora. Quase corri até a picape. Havia gente demais que eu queria evitar. O carro sofrera danos mínimos com o acidente. Tive que substituir as luzes de ré se eu quisesse realmente pintar. Bastava dar um retoque. Os pais de Tyler tiveram que vender a van para o desmanche. Quase tive uma síncope quando virei a esquina e vi uma figura alta e escura encostada na lateral da minha picape. Depois percebi que era só Eric. Comecei a andar novamente. Oi, Eric. Oi, Bela. E aí? Eu disse enquanto abria a porta. Não prestei atenção ao tom desagradável na voz dele. Então as próximas palavras de Eric me pegaram de surpresa. Eu só estava pensando. Se você gostaria de ir ao baile de primavera comigo. A voz dele falhou ao dizer a última palavra. Pensei que as meninas é que deviam convidar. Eu disse, sobressaltada demais para ser diplomática. Bom, admitiu ele envergonhado. Recuperei a compostura e tentei dar um sorriso caloroso. Obrigada por me convidar, mas vou a Seattle nesse dia. Ah, disse ele.
Bom, quem sabe na próxima? Claro! Concordei e depois mordi o lábio. Eu não queria que ele entendesse isso tão literalmente. Ele se curvou, voltando à escola. Ouvi um risinho baixo. Eduardo passava pela frente da minha picape, os lábios apertados. Abri o carro num rompante e pulei para dentro, batendo a porta ruidosamente. Acelerei o motor de um jeito ensurdecedor e dei a ré para a rua. Eduardo já estava no carro dele, às 2 vagas de distância, passando suavemente por mim, me dando uma fechada. Ele parou ali, para esperar pela família. Pude ver os 4 andando para lá, mas ainda perto do refeitório. Pensei em bater na traseira de seu Volvo reluzente, mas havia testemunhas demais. Olhei pelo retrovisor e vi que começava a se formar uma fila. Bem atrás de mim, Tyler Crowley estava no Sentra, usado recém-adquirido, acenando, e eu estava irritada demais para responder. Sentada ali, olhando para todo lado exceto para o carro na minha frente, ouvi uma batida na janela do carona. Olhei, era Tyler. Olhei novamente pelo retrovisor, confusa. O carro dele ainda estava ligado, a porta aberta. Inclinei-me na cabine para abrir a janela, estava dura. Consegui abrir pela metade, depois desisti. Desculpe, Tyler, estou presa atrás do Cullen. Eu estava irritada. Obviamente ele não estava preso ali por culpa minha. Ah, eu sei. Só queria perguntar uma coisa enquanto estamos atolados aqui. Ele sorriu. Isso não podia estar acontecendo. Vai me convidar para o baile de primavera? Continuou ele. Eu não estarei na cidade, Tyler. Minha voz parecia meio áspera. Tive que me lembrar de que não era culpa dele que Mike e Eric já tivessem gasto minha cota de paciência do dia. O Mike me contou, admitiu ele. Então por que... Ele deu de ombros. Eu esperava que você só estivesse se livrando deles do jeito mais fácil. Tudo bem. A culpa era totalmente dele. Desculpe, Tyler. Eu disse tentando esconder minha irritação. Eu estarei mesmo fora da cidade. Tudo bem. Ainda temos o baile dos estudantes. E antes que eu pudesse responder, ele estava voltando ao próprio carro. Pude sentir o choque na minha cara. Olhei para a frente e vi Alice, Rosalie, Emmett e Jasper entrando no Volvo. Pelo retrovisor, os olhos de Eduardo me acompanhavam. Ele sem dúvida tremia de tanto rir, como se tivesse ouvido cada palavra de Tyler. Meu pé apertou mais o acelerador. Uma batidinha não os arranharia, só aquela pintura prateada cintilante. Acelerei o motor. Mas todos estavam dentro do carro e Eduardo partia. Dirigi devagar para casa, resmungando para mim mesmo o tempo todo. Quando cheguei, decidi fazer enchiladas de frango para o jantar. Seria um longo processo e isso me manteria ocupada. Enquanto refogava a cebola e a pimenta, o telefone tocou. Quase tive medo de atender, mas podia ser Charlie ou minha mãe. Era Jessica e estava em júbilo. Mike falara com ela depois da aula e aceitara o convite. Ela precisava desligar, queria telefonar a Angela e a Lauren para contar. Sugeri, com uma inocência despreocupada, que talvez Angela, a menina tímida que tinha aula de biologia comigo, pudesse convidar Eric. E Lauren, uma garota retraída que sempre me ignorava na mesa de almoço, podia convidar Tyler. Eu soube que ele ainda estava disponível. Jess achou uma ótima ideia. Agora que Mike estava garantido, ela pareceu sincera quando disse que queria que eu fosse ao baile. Dei-lhe minha desculpa de Seattle. Depois que desliguei, tentei me concentrar no jantar. Cortei o frango em cubos com cuidado especial. Não queria fazer outra viagem ao pronto-socorro. Mas minha cabeça girava, tentando analisar cada palavra que Eduardo dissera hoje. O que ele quis dizer com a história de que era melhor não sermos amigos? Meu estômago se revirou quando percebi que ele devia estar falando sério. Ele devia ter visto como eu estava absorta nele. Não devia querer me seduzir. Então não podíamos mais ser amigos, porque ele não estava nada interessado em mim. É claro que ele não estava interessado em mim, pensei com raiva, meus olhos ardendo, uma reação retardada à cebola. Eu não era interessante. E ele era. Interessante, inteligente e misterioso, e perfeito, e lindo, e possivelmente capaz de erguer vans inteiras com uma só mão. Bom, estava tudo bem, eu podia deixá-lo em paz. Eu o deixaria em paz.
Passaria por minha sentença aqui no purgatório e depois, com sorte, uma universidade no sudoeste, ou possivelmente no Havaí, me ofereceria uma bolsa de estudos. Concentrei meus pensamentos nas praias ensolaradas e nas palmeiras enquanto terminava as enchiladas e as colocava no forno. Charlie pareceu desconfiado quando chegou em casa e sentiu o cheiro de pimenta verde. Não podia culpá-lo. A comida mexicana que chegava mais perto de ser comestível devia estar no sul da Califórnia. Mas ele era um policial, mesmo que um policial de cidade pequena. Então teve coragem suficiente para dar a primeira dentada. E pareceu gostar. Foi divertido observar enquanto ele aos poucos começava a confiar nas minhas habilidades culinárias. Pai? Perguntei quando ele quase havia acabado. Sim, Bella. Eu só queria que soubesse que vou a Seattle no sábado que vem, se não houver problema. Eu não queria pedir permissão, isso estabeleceria um precedente ruim, mas pareci grosseira, então dei uma valorizada no final. Por quê? Ele pareceu surpreso, como se fosse incapaz de imaginar uma coisa que Forks não pudesse oferecer. Bom, queria comprar alguns livros. A biblioteca daqui é muito limitada, e talvez ver algumas roupas. Eu tinha mais dinheiro do que costumava ter, uma vez que, graças a Charlie, não tive que pagar pelo carro. Não que a picape não me custasse muito no quesito gasolina. Essa picape não deve ter um consumo de gasolina muito bom, disse ele ecoando meus pensamentos. Eu sei, vou parar em Montesano e em Olímpia, e em Tacoma, se for preciso. Vai lá sozinha? Perguntou ele, e não tive como saber se ele desconfiava de que eu tinha um namorado secreto ou se estava preocupado com problemas no carro. Vou. Seattle é uma cidade grande, você pode se perder. Encrespou-se ele. Pai, Phoenix é 5 vezes maior do que Seattle e eu posso ler um mapa, não se preocupe. Quer que eu vá com você? Tentei ser astuciosa ao esconder meu pavor. Está tudo bem, pai. Devo passar o dia todo em cabines de provas. Tudo muito chato. Ah, tudo bem. A ideia de ficar sentado em lojas de roupas femininas por qualquer período de tempo o fez recuar de imediato. Obrigada. Eu sorri para ele. Vai voltar a tempo para o baile? Só em uma cidade desse tamanho um pai saberia quando acontecem os bailes da escola. Não, eu não sei dançar, pai. De todas as pessoas, ele devia entender isso. Não herdei os problemas de equilíbrio da minha mãe. E ele entendeu. Ah, tudo bem. Percebeu ele. Na manhã seguinte, quando cheguei ao estacionamento, encostei deliberadamente o mais distante possível do Volvo prata. Não queria me colocar no caminho da tentação e terminar devendo um carro novo a ele. Ao sair da cabine, me atrapalhei com minha chave e ela caiu numa poça aos meus pés. Enquanto me abaixava para pegar, uma mão branca apareceu de repente e pegou a chave antes de mim. Endireitei o corpo rapidamente. Edward Cullen estava bem ao lado, encostando-se casualmente na picape. — Como é que você fez isso? Perguntei numa irritação surpresa. — Fiz o quê? Ele estendia minha chave ao falar. Quando fiz menção de pegá-la, ele a largou na palma da minha mão. — Aparecer do nada desse jeito? — Bella, não é culpa minha se você é excepcionalmente distraída. A voz dele era baixa como sempre, aveludada, abafada. Fechei a cara para o seu rosto perfeito. Os olhos estavam claros de novo, uma cor de mel dourada e profunda. Depois tive que olhar para baixo, para reagrupar meus pensamentos embaralhados. — Por que o engarrafamento de ontem? Perguntei, ainda sem olhar para ele. — Pensei que você devia fingir que eu não existo e não me matar de irritação. Aquilo foi pelo Tyler e não por mim. Tive que dar uma chance a ele. Ele riu malicioso. Você... Eu arfei. Não conseguia pensar em nenhuma palavra ruim o bastante. Pensei que o calor de minha raiva pudesse queimá-lo fisicamente, mas ele só parecia se divertir mais. E não estou fingindo que você não existe, continuou ele. Então está tentando mesmo me matar de irritação, já que a van do Tyler não fez o serviço. A raiva lampejava por seus olhos castanho claros. Os olhos se apertaram numa linha rígida, sinais de que o humor se fora. Bella, você é completamente absurda, disse ele, a voz baixa e fria.
A palma das minhas mãos coçou. Eu queria tanto bater em alguma coisa, fiquei surpresa comigo mesma. Em geral, não era uma pessoa violenta. Dei as costas e comecei a me afastar. Espere, chamou ele. Continuei andando, chapinhando com raiva pela chuva, mas ele estava do meu lado, me acompanhando facilmente. Desculpe, foi grosseria minha, disse ele enquanto andávamos. Eu o ignorei. Não estou dizendo que não é verdade, continuou ele, mas, de qualquer forma, foi uma grosseria dizer aquilo. Por que não me deixa em paz? Rosnei. Quero perguntar uma coisa, mas você está me evitando. Ele riu. Parecia ter recuperado o bom humor. Você tem distúrbio de personalidade múltipla? Perguntei séria. Lá vem você de novo. Eu suspirei. Tudo bem, então. O que quer perguntar? Eu estava me perguntando se no sábado que vem, sabe como é, no dia do baile de primavera. Está tentando ser engraçadinho. Eu o interrompi, girando para ele. Meu rosto ficou suado ao ver sua expressão. Pelo olhar, ele parecia se divertir perversamente. Quer, por favor, me deixar terminar? Mordi o lábio e cruzei as mãos, entrelaçando os dedos para não fazer nada precipitado. Eu ouvi dizer que vai a Seattle nesse dia e estava pensando se você queria uma carona. Por essa eu não esperava. Como é? Não tinha certeza do que ele pretendia. Quer uma carona para Seattle? Com quem? Perguntei, aturdida. Comigo, claro. Ele enunciou cada sílaba como se estivesse falando com alguém com problemas mentais. E eu ainda estava pasma. Por quê? Bom, eu pretendia ir a Seattle nas próximas semanas, e, para ser sincero, não tenho certeza se sua picape vai aguentar. Minha picape funciona muito bem, obrigada por sua preocupação. Comecei a andar, mas estava surpresa demais para manter o mesmo nível de raiva. Mas sua picape pode chegar lá com um tanque de gasolina. Ele acompanhava meus passos novamente. Não vejo como isso pode ser da sua conta. Dono daquele Volvo idiota e reluzente. O desperdício de recursos não renováveis é da conta de todos. Francamente, Edward. Senti um arrepio me perpassar ao dizer o nome dele e odiei isso. Eu não consigo entender você. Pensei que não quisesse ser meu amigo. Eu disse que seria melhor se não fôssemos amigos, e não que eu não queria ser. Ah, obrigada, agora está tudo muito claro. Ironia pesada. Percebi que tinha parado de andar de novo. Agora estávamos sob a cobertura do refeitório, então eu podia olhar mais facilmente o rosto dele, o que certamente não ajudou a clarear meus pensamentos. Seria mais prudente para você não ser minha amiga, explicou ele. Mas estou cansado de tentar ficar longe de você, Bella. Os olhos dele estavam gloriosamente intensos quando disse esta última frase, a voz ardente. Eu não conseguia me lembrar de como se respirava. Vai comigo a Seattle? Perguntou ele, ainda intenso. Eu ainda não conseguia falar, então só balancei a cabeça. Ele sorriu brevemente e depois seu rosto ficou sério. Você realmente deve ficar longe de mim, alertou ele. Vejo você na aula. Ele se virou abruptamente e voltou pelo caminho de onde viemos.